Olá, estudante, aqui quem fala é o professor Eduardo Newman. E como nem todo mundo aí pode me conhecer, né? Talvez nem todo mundo foi meu aluno, eu vou me apresentar rapidinho para você. Bom, eu sou auditor fiscal da Receita Federal, trabalho do Brasil, trabalho aqui em São Paulo, né? Isso desde 1998, né? Então já faz um tempinho aí, 22 anos como auditor fiscal. Bom, eu leciono em cursos preparatórios para concursos públicos desde 2009, portanto faz 11 anos já aí que eu tô, né, nessa luta junto com você buscando a sua aprovação. Bom, nessa nossa aula aqui eu separei um assunto importantíssimo para você que trata de atualidades, né? Qual é o tema do nosso encontro de hoje? Os impactos da pandemia da Covid-19 na contabilidade. E eu nem preciso dizer para você que assuntos atuais caem em provas de concurso. Não cai, né? Até despencam, não é verdade? Bom, então a gente segue aqui no nosso material. Vamos seguindo aqui, né? E antes da gente partir para o estudo mesmo da matéria, eu te convido aí a seguir a gente nas redes sociais, né? Se inscrever em nosso canal do YouTube e vir estudar aqui com a gente, né? No www.qualisconcursos.com.br. Lembrando que nós temos também uma turma presencial, né? Que no momento está interrompida por conta aí da pandemia da Covid-19, né? Então nós estamos, no momento, aí com as nossas atividades presenciais suspensas, mas tão logo possível a nossa turma volta com força total. Bom, eu começo aí mostrando para você uma notícia que saiu na Exame, né, muito interessante, sobre as vítimas ocultas da Covid-19. E vejam, né? Aí tá dizendo que as vítimas ocultas são os auditores e os contadores. Você fala, nossa, professor, mas auditor e contador é vítima oculta, né, da Covid-19? A resposta é sim. Por quê? Porque essa pandemia, além de ser uma crise de saúde pública, e nesse ponto não tem nada a ver com a contabilidade, também traz, anexa, né, conexa essa crise, uma crise econômica chamada aí segunda onda. E essa segunda onda, os impactos econômicos da Covid-19 trazem várias implicações contábeis, ok? Então veja aí, né, eu pus aí essa notícia para você. Olha lá, as vítimas escondidas da Covid, ó. E aí nós temos uma posição muito importante do professor Eliseu Martins, dizendo que é preciso cautela, principalmente antes de reduzir o valor, né, de ativo fixo e ágios de aquisição por conta da Covid. O que acontece? A gente muitas vezes tem um certo pânico, né, quando é só a gente vê a Bolsa de Valores, e esse pânico pode levar a algumas avaliações incorretas. Você sabe que hoje a contabilidade se preocupa muito no registro de ativos com a possibilidade de recuperação de valores, ok? Nós temos aí, vai ser tema dessa nossa aula, né, com bastante profundidade, o teste de impairment, né, o impairment test, ok? Que tem a ver com a recuperabilidade de ativos. Isso inclui, né, os investimentos. Beleza? Mas então eu chamo aí a sua atenção já para a gente começar essa aula sobre, né, a própria imprensa está reconhecendo aí as dificuldades, né, para contadores e auditores em decorrência da Covid-19. O primeiro ponto que a gente vai abordar é se a Covid-19 é um evento subsequente, né, em relação às demonstrações financeiras de 2019, sendo necessário o ajuste. Ok? Nós temos um CPC que trata dos eventos subsequentes, né? E aqui nós vamos ver assim, a Covid-19 vai levar necessárias retificações das demonstrações financeiras de 2019 por conta dos seus relevantes impactos financeiros? E aí vamos lá. Olha lá. Os eventos subsequentes estão tratados no CPC 24 e veja a definição de evento subsequente. Evento subsequente é o período a que se referem as demonstrações contábeis, é aquele evento, primeiro, relevante, então não é qualquer evento, é um evento relevante, porque a contabilidade se preocupa em demonstrar uma situação fidedigna, mas não 100% exata, legal? Então tem que ser um fato relevante. Favorável ou desfavorável é irrelevante, né? Se ele é favorável à entidade ou não, que ocorre entre a data final do período a que se refere às demonstrações contábeis e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações.
nas companhias, né, existe uma burocracia para a aprovação das demonstrações e a consequente divulgação, né? A partir do momento que é autorizada a divulgação, não se fala mais de evento subsequente. Evento subsequente, então, é a data do fechamento do balanço até a data da autorização, né, da publicação das demonstrações, ou seja, da aprovação dessas demonstrações. Legal? Bom, a gente precisa separar aqui o CPC 24, trata de uma forma bem interessante, né? As condições que já existiam ao final do período de apuração, mas que eram desconhecidas, daquelas condições posteriores ao final do período, né? E aí o CPC 24 vai traçar esse panorama que você está vendo aí. Se as condições já eram existentes ao final do período de apuração mais desconhecidas, é obrigatório fazer o ajuste das demonstrações contábeis. Por quê? As demonstrações contábeis estarão incorretas. Legal? Beleza? Bom, já se as condições são posteriores ao final do período de apuração, ou seja, é algo que aconteceu após o período de apuração, mas é relevante para aquele período, o que diz o CPC 24 aí não é evento subsequente não, para fins de retificação. Aí você deixa para ajustar isso a partir do ano seguinte, que é quando o evento posterior aconteceu. E aí tem alguns exemplos, né? Se eu descubro uma fraude de um período anterior, eu tenho que retificar. Se eu tenho uma informação superveniente que demonstra que uma perda por desvalorização previamente reconhecida precisa ser ajustada, ou seja, um fato pretérito, eu trato isso como evento subsequente e mexo naquela demonstração que ainda não foi publicada. Já no caso de eventos posteriores, em que esse ajuste é descabido, né, mas com divulgação, veja aí um ponto importante, o CPC 24 obriga que a entidade divulgue aqueles eventos posteriores ao período, né, de apuração, mas antes da aprovação das demonstrações financeiras da entidade, que você divulgue esses efeitos, se eles forem relevantes, mas não que você mexa nos números da contabilidade, ok? Para mexer nos números da contabilidade, o evento subsequente é aquele que ocorreu no período anterior, mas que era desconhecido. Legal? Aí tem como exemplos, né? Declínio do valor justo, né? Depois do final do período, dividendos declarados pela entidade, né? Não só, nem são passivos, como decididos após o término do período ao qual se refere às demonstrações financeiras, né? Então eu posso ter algumas condições posteriores que indicam que algo relevante vai acontecer com a entidade, mas não afetam a demonstração que já está fechada. Agora, o que ocorre? Olha aí que importante isso está no CPC 24. E se condições posteriores, são aquelas condições posteriores ao final do período de apuração, impactarem a continuidade da pessoa jurídica? Você deve lembrar, né, que as demonstrações financeiras são elaboradas, em princípio, com base no princípio da continuidade, né? Entendendo que a entidade vai continuar existindo, né? Porque se a entidade está numa situação de descontinuidade, eu tenho que reavaliar os ativos e passivos dessa entidade. Por quê? Porque ela vai ter que se livrar dos ativos para pagar os passivos numa situação não favorável, ok? Agora, e se eu tenho um evento posterior, né? Então ele é posterior do ano seguinte, mas que afeta a continuidade da pessoa jurídica. E aí? Eu apenas divulgo, como está previsto, né, em geral, para essas condições posteriores? Olha o que diz o CPC. A deterioração dos resultados operacionais e da situação financeira após o período contábil a que se refere as demonstrações contábeis pode indicar a necessidade de considerar se o pressuposto da continuidade ainda é apropriado. Porque pode ser um impacto tão grande que a própria continuidade da entidade fica prejudicada. Ok? Beleza. Seguimos. Se o pressuposto da continuidade não for mais apropriado, o efeito é tão profundo que este pronunciamento requer uma mudança fundamental nos critérios contábeis adotados, em vez de apenas um ajuste dos valores reconhecidos pelos critérios originais. Portanto, se o evento, né, posterior for tão significativo a ponto de afetar a continuidade da entidade, o princípio da continuidade, as demonstrações financeiras do ano anterior terão que ser integralmente refeitas. Não serão apenas ajustes por conta de eventos subsequentes.
Legal? E aí a gente fica num ponto interessante. E a Covid 2019? A Covid 2019 é um fato de 2019, portanto seria um evento subsequente para a retificação de demonstrações de 2019, ou é um evento posterior, já que a OMS declarou a pandemia só em 2020? Bom, se for um evento posterior e afetar a continuidade, o que eu tenho que fazer? Bom, se afetar a continuidade, o CPC já diz, tem que reelaborar toda a demonstração anterior. Nós não temos uma resposta 100%, né, sobre a Covid-19 ser um evento subsequente para fins de retificação das demonstrações financeiras de 2019, né, entre o final do período de aprovação dessas demonstrações, ou se a Covid-19 é o evento posterior e, portanto, seria objeto apenas de divulgação e não de retificação das informações contábeis. Está se formando um consenso que a Covid-19 se tornou realmente um evento importante, né, a partir do momento em que a OMS declarou que havia uma pandemia e, portanto, isso aconteceu em 2020. Logo, a Covid-19 seria um evento posterior, que não levaria a ajustes nas demonstrações financeiras de 2019. Legal? E aí eu coloquei para você aqui a posição da KPMG, né? Que é uma das grandes empresas de auditoria. Aí eu pus, sempre que a gente vai tratando do coronavírus, eu pus esse símbolozinho aí, né? Um coronavírus em vermelho, para você falar, opa, aqui está o impacto da pandemia dentro da contabilidade. Então veja, o coronavírus é um evento subsequente que gera ajuste às demonstrações financeiras. Veja o que disse a KPMG. Para as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019, o consenso é de que o coronavírus é geralmente um evento subsequente não ajustável. Por mais que alguns eventos tenham ocorrido em 2019, o anúncio da OMS de que o Covid-19 é uma emergência de saúde global foi feito após 31 de dezembro, o que desencadeou decisões significativas por governos e por entidades no setor privado. Então, portanto, né, concluiu a KPMG e disse que está sendo formado um consenso nesse sentido, que a Covid-19 somente se tornou algo sério mesmo em 2020, portanto, não seria um evento subsequente para fins de ajuste das demonstrações financeiras de 19. Mas pode levar à necessária divulgação dos impactos, porque é um evento posterior, em princípio relevante, dependendo do ramo de atividade econômica daquela empresa. Veja, consequentemente, de forma geral, não há impacto no reconhecimento e na mensuração de ativos e passivos nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019, pois os efeitos do furto serão considerados eventos subsequentes não ajustáveis, de acordo com o CPC 24. Mas vale atenção aos seguintes aspectos, prestem atenção. Há necessidade de divulgações sobre eventos subsequentes não ajustáveis? Há essa necessidade? O que nós já vimos no CPC 24? Sim, divulgação sim. Desde que sejam impactos relevantes. E a Covid-19 é um impacto relevante, certamente. Segundo ponto, a administração considerou os impactos do surto na avaliação da continuidade operacional, aquilo que a gente viu, o princípio da continuidade. Aí segue aqui a KPMG. Esperam-se divulgações pela companhia, em destaque aquelas reguladas pela CVM, conforme ao ofício circular número tal, que destaca a necessidade de divulgação nas demonstrações financeiras dos principais riscos e incertezas advindos do surto. Para as demonstrações financeiras com database após 31 de dezembro de 2019, o impacto deve ser levado em consideração também nas estimativas e julgamentos, porque aí não será mais um evento posterior. Legal? Dessa forma, esperam-se ajustes na mensuração de diversos itens nas demonstrações financeiras. Demonstrações financeiras de que ano? 2020. Porque 2019 a pandemia seria um evento posterior. Legal? Levaria só a divulgação. Beleza. Aí olha lá, quais são as divulgações a serem consideradas para os eventos subsequentes, não ajustáveis, na demonstração financeira em 31 de dezembro de 2019? Aí temos lá, a norma requer, para eventos subsequentes não ajustáveis significativos,
e esse é o caso em princípio da Covid-19, a divulgação da natureza do evento e uma estimativa de seu efeito financeiro ou uma declaração de que tal estimativa não pode ser feita. Consequentemente, tais divulgações relacionadas aos impactos da pandemia deverão ser consideradas nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 19, ou seja, mas na vertente de divulgação, exceto se afetar a continuidade operacional da companhia, caso em que devem ser refeitas as demonstrações financeiras de 2019. Legal? Então esse é o primeiro impacto, né? A questão dos eventos subsequentes. Beleza? Seguimos aqui. A Covid e os empréstimos vencíveis em situações extraordinárias. O que ocorre? Muitas vezes, né, quando são celebrados contratos de empréstimo, notadamente com instituições financeiras, né, é colocada uma cláusula de que em situações extraordinárias o empréstimo vence de forma antecipada. Legal? Então pode acontecer que uma empresa tenha uma determinada dívida lá no seu passivo e que essa dívida se torne imediatamente exigível por conta da pandemia. Isso traz impacto na contabilidade? Sem dúvida nenhuma, porque você estava esperando pagar essa dívida lá na frente e terá que pagar essa dívida agora. Legal? Então vejam, ó. Empréstimos vencíveis em situações extraordinárias. É comum haver previsão de vencimento antecipado de empréstimos bancários quando ocorrem situações extraordinárias. A contabilidade deve refletir o vencimento antecipado dos empréstimos tomados pela entidade. Então nós temos mais aí um efeito contábil, né? Que pode decorrer da pandemia da Covid-19, qual seja o vencimento antecipado de empréstimos. Esse vencimento antecipado vai ter que ser registrado na contabilidade, impactando, né, os resultados e o caixa, principalmente, da pessoa jurídica. Bom, e as bruscas alterações no câmbio, né, decorrentes da Covid-19? Bom, a gente viu, né, que a Covid-19 trouxe, principalmente para os países menos desenvolvidos, uma extrema desvalorização do câmbio, das moedas, né, locais em relação às moedas fortes, ao dólar, libra, né, a moeda, o euro, né, na Europa, ok? Então as moedas dos países emergentes estão caindo frente às moedas das nações mais ricas. E quando acontece isso, você tem impactos imediatos na contabilidade das empresas que têm exposição cambial, seja na parte do crédito, seja sendo credoras, e no caso de uma empresa ter créditos em dólar, ela ganha muito dinheiro quando o dólar sobe. Agora, as empresas que têm dívidas em dólar perdem muito dinheiro quando o dólar sobe, ok? Então, a Covid-19 traz um impacto relevantíssimo nas demonstrações financeiras das empresas que estão com exposição cambial. E aí, eu separei para você aqui, né, ó, que as variações cambiais são registradas sempre segundo o regime da competência, lembrando, né, que para fins do imposto de renda, da apuração da base de cálculo do imposto de renda, na sistemática do lucro real, as variações cambiais são tributadas e dedutíveis, em regra, pelo regime de caixa, ok? Mas na contabilidade é sempre competência, mas para fins tributários, a regra de tributação de variações cambiais é regime de caixa, beleza? E aí eu pus aí que pode ter impactos potenciais muito significativos, caso a empresa não tenha realizado o hedge cambial, ou seja, caso a empresa tenha uma dívida em dólar e esteja exposta à variação cambial, ou caso a empresa tenha um crédito em dólar e esteja exposta à variação cambial. No caso aqui da Covid, quem tem créditos em dólar se deu bem, ok? Então o hedge seria uma despesa, né? Agora, para quem tem dívida em dólar, o hedge era fundamental nesse momento, sob pena de você não ter, né, uma perda enorme por conta do câmbio. Isso é importante porque vejam essa notícia aqui que eu trago para vocês da última crise, no caso agora a penúltima, né? A crise de 2008 e 2009, que levou grandes companhias do Brasil quase à falência por conta de exposição cambial. Só para vocês verem como a exposição cambial é relevante. Olha lá. Exposição excessiva a operações que tinham como proposta a proteção de empresas exportadoras gerou prejuízos bilionários às companhias com a alta do dólar. Aí veja a matéria. Grandes empresas como Sadia e Aracruz
protagonizaram um dos mais críticos efeitos da crise financeira global para o Brasil há 3 anos. Com a alta repentina do dólar entre agosto e outubro de 2018, quando a moeda passou de aproximadamente R$ 1,60, olha como era o câmbio, hein? Em 2008, R$ 1,60, para cerca de R$ 2,40, as companhias contabilizaram enormes prejuízos, pois estavam altamente expostas a operações com derivativos cambiais que ganhavam com a perda da moeda norte-americana. O início do problema foi antes do estouro da crise financeira de 2008, quando cresceu muito um tipo de operação de financiamento realizada entre bancos e empresas. Nessa operação, a taxa que seria paga pelo tomador dos recursos dependia da cotação do câmbio vigente até a data de vencimento do contrato estabelecida entre as partes. Então veja, nós já tivemos no Brasil empresas que quase quebraram por oscilações bruscas do câmbio. E agora, nessa pandemia, olha, é possível que isso daí aconteça de novo. Talvez as empresas aprenderam, né? Que você não pode ficar exposto, muito exposto, a variações cambiais, porque o câmbio no Brasil é flutuante, ok? Mas a gente vai ver. Isso daí, obviamente, teve impactos na contabilidade. A Sadia teve uma exposição tão grande que acabou tendo que se juntar com a Perdigão. Legal? Beleza? Bom, seguimos aqui. Olha o que está acontecendo com a nossa moeda em decorrência da Covid-19. Uma desvalorização gigantesca. Olha essa notícia da CNN. Real é a moeda que mais perdeu valor para o dólar em 2020 entre 21 países. Olha lá, com a alta de quase 30% do dólar só no primeiro trimestre de 2020, o real é a moeda com a maior depreciação do câmbio neste ano, considerando um grupo com 21 das principais moedas do mundo. Aí eu já pus aí o símbolozinho do coronavírus, ou seja, esse impacto é um impacto relevantíssimo na contabilidade, nas demonstrações financeiras da companhia, notadamente daquelas que não tinham o hedge cambial e estavam expostas a dólar no lado devedor, né? Ou seja, pagando variação cambial. Ok? Beleza? Então a gente vê que a moeda brasileira sofreu muito e isso pode trazer impactos assim, né? Horríveis para as empresas que estão aqui no nosso país. Bom, a Covid-19 e os ativos fiscais diferidos. Bom, o que é um ativo fiscal diferido, né? Antes da introdução no Brasil dos novos padrões contábeis, não havia prática de se constituir ativos fiscais, né, decorrentes de créditos tributários que a empresa poderia apropriar ao longo do tempo de sua existência, ou seja por questões temporais, diferença entre base fiscal e base contábil, né, de dedutibilidade, seja pela existência de prejuízos fiscais e a possibilidade de compensação desses prejuízos. Bom, com a introdução dos novos padrões contábeis no Brasil, passou a ser possível para as empresas registrarem ativos fiscais, ou seja, o direito de não pagar um tributo no futuro. Beleza? Bom, um desses ativos fiscais que pode ser impactado diretamente pela pandemia do Covid-19 é o ativo fiscal decorrente da empresa ter prejuízos fiscais a compensar. O que diz o CPC que trata disso? Diz o seguinte: se você apurou um prejuízo fiscal hoje e você tem expectativa de ter lucro tributável no futuro suficiente para compensar esse prejuízo fiscal que você teve hoje, você registra no seu ativo o ativo fiscal diferido, ok? Porque você tem uma expectativa de conseguir recuperar esse tributo que você pode deixar de pagar no futuro por conta de ter esse prejuízo compensável. Para poder compensar o prejuízo, você tem que no futuro ter lucro, ok? Com a pandemia da Covid-19, o que aconteceu? As empresas passaram a ter uma dúvida real sobre a efetiva lucratividade até de médio prazo. Se eu começo a ter dúvida se eu vou ter lucratividade nos anos subsequentes, pode ser que aquele ativo fiscal que eu tinha registrado no ano passado, que eu seja obrigado a baixá-lo, porque eu não tenho mais a expectativa de ter resultados tributáveis, né, positivos no futuro, suficientes para eu compensar o meu prejuízo.
Ok, beleza. Então esse é um impacto relevantíssimo aí da Covid-19. Aí eu pus aí para vocês, olha, temos aí um coronavírus aí, né? Olha lá, a alteração nas perspectivas de rentabilidade futura, isso decorre da pandemia, podem tornar incertas a apuração futura de base tributável e a consequente possibilidade de compensação de prejuízos. Vejam o que diz literalmente o CPC 32. Um ativo fiscal diferido deve ser reconhecido para o registro de prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais não utilizados na medida em que, olha o que é importante, seja provável que estarão disponíveis lucros tributáveis futuros contra os quais os prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais não utilizados possam ser utilizados, ok? Então esse impacto da pandemia na lucratividade futura esperada das empresas pode levar à baixa de vultosos ativos fiscais diferidos. Legal? Porque mudou a perspectiva de rentabilidade. Beleza? Bom, a gente segue aqui. A Covid-19 e os ativos avaliados a valor justo. A Covid-19 causa impacto na contabilidade em relação aos ativos avaliados a mercado? Com certeza absoluta, né? É só você pensar, vou dar um exemplo para você, o petróleo. Você está acompanhando o petróleo? O petróleo despencou, não é isso? Então uma empresa que avalia o petróleo a valor justo vai ter um impacto gigantesco no seu estoque de petróleo por conta dessa mudança de mercado. Legal? Então todos os ativos e também passivos avaliados a valor justo sofrem impacto direto e relevante da Covid-19, porque a Covid-19 muda preços de mercado, ok? Porque mexe, né, com a atividade econômica. E aí eu fiz um quadrinho aqui para você, que eu acho que ajuda bastante, né, mostrando quais são as formas de mensuração de diversos ativos, ok? Eu não pus os passivos, porque a gente está olhando mais na vertente do ativo, né, nesse nosso bate-papo, mas a gente teria dos passivos também. Veja quais são os tipos de ativo que são avaliados a valor justo e que, portanto, podem ter impacto por conta da pandemia da Covid-19. Primeiro, caixa e equivalentes de caixa são avaliados a valor justo. Bom, dinheiro já é valor justo direto, ok? Equivalente de caixa é aquilo que tem uma liquidez muito grande, por exemplo, uma conta bancária. Tranquilo? Tudo isso é valor justo. Mas valor justo porque já está refletido direto em moeda. Então aí a pandemia não tem grande relevância. Seguimos. Clientes e outros recebíveis são avaliados a valor presente. O que é o valor presente? É o valor justo daquele recebível, ok? Que no Brasil é tratado especificamente como ajuste a valor presente. É você tirar os juros daquele ativo para deixar ele a valor presente e depois os juros que vão sendo incorridos no curso do prazo até chegar ao pagamento, né, o vencimento daquele direito que você tem, esses juros vão sendo levados ao resultado como receitas financeiras. Ok? Beleza? Então a gente poderia ter até algum impacto, né, por conta dessa taxa de juros embutida variar em função do coronavírus, né, dessa mudança de mercado. Os estoques são avaliados a custo ou valor realizável líquido e nós vamos ver estoques daqui a pouquinho. Os ativos financeiros podem ser avaliados a custo ou valor justo. Se o ativo financeiro é avaliado a valor justo, a pandemia do Covid-19 pode impactar esse ativo financeiro. Legal? Seguimos. Ativos qualificados como disponíveis para venda, aqueles que a empresa quer negociar direto, são avaliados a valor justo. Os ativos biológicos também é valor justo, exceto para a planta portadora. Todos esses aí que estão avaliados a valor justo podem ter impactos da pandemia do Covid-19. Ok? Porque aí mexe, né? A pandemia mexeu com os preços de mercado, né? Investimentos são a equivalência patrimonial, custo ou valor justo. Valor justo se você, né, tem aquele investimento, mas com uma finalidade também de negociação. E aí a pandemia pode impactar. Propriedades para investimento é custo, se você apenas quer receber, por exemplo, aluguéis de um imóvel, ou valor justo se você tem a propriedade para investir e quer colocá-la no mercado. O imobilizado é custo ou valor recuperável e o intangível é custo ou valor recuperável. Esse quadrinho aí, né, o material dessa aula está disponível aí no site da Qualis, ok? www.qualisconcursos.com.br.
Vai lá e pega o material, legal? Esse quadrinho te ajuda bastante lá em contabilidade. Eu fiz esse quadrinho para você ter uma ideia que tem vários ativos que são avaliados a valor justo e, portanto, né, essa mudança de preços de mercado por conta da pandemia, da Covid-19, vai impactar diretamente a contabilidade das empresas que avaliam, né, que têm ativos avaliados a valor justo. Beleza? De acordo aí com o CPC que trata, né, da avaliação valor justo, que é o CPC 46. E aí eu pus para vocês uma definição do CPC 46, que é uma definição muito importante. Veja, o valor justo é uma mensuração baseada em mercado. E eu já pus aí um coronavírus para você, não é isso? Por quê? Porque a Covid-19 impactou diretamente os preços de mercado, por conta de uma redução gigante, né, da procura, ok? E por outro lado, a redução também gigante da disponibilidade das pessoas comprar os produtos, né? Então a procura vai para o chão, tanto pela impossibilidade de você ter acesso a algumas coisas, quanto pela falta do dinheiro, ok? Bom, para alguns ativos e passivos pode haver informações de mercado ou transações de mercado observáveis e disponíveis, e para outros pode não haver. Contudo, o objetivo da mensuração do valor justo em ambos casos, ou seja, quando tem informação do mercado e quando não tem, é o mesmo: estimar o preço pelo qual uma transação não forçada para vender o ativo ou para transferir o passivo ocorreria entre participantes do mercado na data de mensuração, sob condições correntes de mercado. Ou seja, quando você valora um ativo ou um passivo a valor justo, você está valorando esse ativo ou passivo a mercado. E a Covid impactou o mercado. Portanto, a Covid impacta os ativos e passivos avaliados a valor justo. Beleza? Bom, e os estoques que não são avaliados a valor justo, né? Veja aqui, ó, os estoques são avaliados por custo ou valor realizável líquido. Aí você poderia me perguntar, mas professor, qual que é a diferença entre valor justo e valor realizável líquido? Valor justo é uma medida de mercado. Valor realizável líquido é uma medida da sua empresa. É quanto você espera obter com a venda do seu estoque. Às vezes você vai esperar obter a mesma coisa do mercado, só que deduzidas as despesas de venda que você imagina que vai ter, beleza? Mas às vezes você tem uma condição diferenciada. Às vezes você tem um cliente que é extremamente fiel, você consegue vender por ele um pouquinho mais caro, entendeu? Então, valor realizável líquido não se confunde com o valor justo. São duas mensurações diferentes, beleza? Olha lá, valor realizável líquido é o preço de venda, aí já tem aí o coronavírus. Por quê? Porque esse preço de venda estimado, ele está impactado, obviamente, pelo momento econômico que estamos vivendo por conta da pandemia, né? No curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Portanto, a pandemia da Covid-19 pode impactar diretamente, né, o valor, né, pelo qual os estoques estão registrados na contabilidade da empresa, por conta de uma possível e até provável perda de valor realizável líquido. Legal? Bom, e as perdas estimadas no recebimento de créditos, né? As antigas PDDs, né? Hoje não se fala mais em provisão para devedores duvidosos. Provisão é coisa de passivo, ok? A PDD estava lá no ativo, não é isso? Então não se fala mais em provisão, fala perdas estimadas no recebimento de créditos. Você pode ter um impacto relevante nos seus recebíveis por causa da Covid? Com certeza absoluta. Você deve estar vendo na mídia, né? Os bancos dizendo, estou dando mais prazo, vou reduzir juros. Por que o banco está fazendo isso? Porque o banco quer receber alguma coisa. Compreende? Então pode ser que você tenha que aumentar muito essas suas perdas estimadas. E a contrapartida do aumento das perdas estimadas são redutoras, né, da conta de clientes. A contrapartida disso é despesa. Legal? É despesa e, portanto, impacta o resultado. Beleza? Bom, então vamos lá. O que diz, né, o CPC 38, que vai tratar deste assunto? Olha o que ele diz. Um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros, um recebível é um ativo financeiro, tem perda no valor recuperável
e incorre-se em perda no valor recuperável se e apenas se existir evidência objetiva de perda no valor recuperável. Opa, no caso da pandemia pode ter uma evidência objetiva da perda do valor daquele crédito? Com certeza, por conta das dificuldades, né, que as empresas estão vivendo aí de honrar os seus compromissos pela queda abrupta de receitas. Seguimos. Como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo, lógico, porque no reconhecimento inicial você não vai, né, ter esse impacto da perda de evento superveniente. Veja aqui, ó, e essa perda, após o reconhecimento inicial do ativo, de perda tiver impacto nos fluxos de caixa futuro estimados do ativo financeiro ou do grupo de ativos financeiros que possa ser confiavelmente estimado. Essa é a grande dificuldade do momento. Você tem uma incerteza tão grande. Lembra do quando a gente começou esse nosso bate-papo? A gente viu lá um texto da Exame, não é isso? O professor Eliseu Martins falou, calma, calma. Não sai lançando um monte de perda por conta da Covid. Para você realizar essa estimativa das perdas, você precisa ter um certo grau de segurança, ok? Então, não é adequado, com um elevado nível de incerteza, se fazer registro de perdas estimadas, né, de créditos, que é tipo um teste de impairment, é tipo um teste de recuperabilidade, que nós vamos ver logo na sequência, ok? Mas esse teste de recuperabilidade de ativos financeiros está previsto expressamente aqui no CPC de ativos financeiros, ok? Por isso que eu coloquei separado para você. Está expressamente aí no CPC 38, né? Isso é um tipo de um teste de impairment, um teste sobre a recuperabilidade do valor do ativo. E aí veja, eu faço questão de novo de falar para você, vê aí que está dito, que possa ser confiavelmente estimado. Legal? Então você precisa ter uma confiança na estimativa que você está fazendo. E momentos muito turbulentos não são bons para a realização de estimativas. Beleza? Bom, por fim, o último impacto, que é um dos mais relevantes que nós temos, que não fica apenas nos recebíveis, e, portanto, em diversos outros ativos da entidade, se refere ao impairment test, ao teste de recuperabilidade. E aqui, nesse ponto específico, nós vamos descer em alguns detalhes adicionais, porque esse tem sido dito, o teste de impairment, como o efeito principal da Covid-19 nas demonstrações financeiras. Ok? Bom, você sabe qual é a ideia do teste de recuperabilidade, né? É você testar os seus ativos para ver se o valor que está registrado na sua contabilidade para o seu ativo corresponde a, no mínimo, os benefícios econômicos futuros que você consegue controlar para a sua entidade. E esses benefícios econômicos futuros, né, que são chamados de valor realizável líquido, né, o VRL, o valor realizável líquido, pode ser esse valor dos benefícios futuros, o valor em uso do bem. Então, quais são os fluxos de caixa que você estima que vão vir do uso desse bem e mais o eventual valor residual pela venda desse bem lá no futuro, quando ele não mais te interessar, ou pode ser o valor de venda no mercado, ok? Então, o teste de impairment nada mais é do que você verificar se os seus ativos, hoje, se você fosse liquidá-los, se eles teriam ao menos o valor, se você receberia ao menos o valor que está registrado na sua contabilidade. Ok? Você pode apurar esse valor por dois métodos. Ou é o valor de mercado, deduzido das despesas líquidas de venda, ou é o valor em uso, né? Que corresponde aos fluxos de caixa futuros, descontados a uma taxa de risco, mais eventual valor de revenda. Beleza? Isso é o teste de impairment, né? E aí a gente segue aqui para ver alguns pontos, né? E eu já chamo a sua atenção, né, no impairment test, falando da Lei 6.404, que é uma lei importantíssima, a Lei das Sociedades Anônimas. Olha o que diz as leis 6.404, que a companhia deve efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores do imobilizado e do intangível. Então, primeiro ponto para a sua prova. Pela Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, que é a lei que rege as SAs no Brasil, e por tabela, para fins fiscais, acaba regendo limitadas e as outras sociedades, ela trata do impairment test
para bens do ativo imobilizado e intangível. Ela não trata de outros ativos. Nós vamos ver que o CPC não foi tão restrito, o CPC que trata do impairment test, não foi tão restrito apenas ao imobilizado e ao intangível, mas pela Lei 6.404, impairment test é para imobilizado e intangível. E veja que a companhia tem que periodicamente verificar o valor de recuperação aí dos bens do imobilizado e intangível, a fim de que sejam, veja o primeiro, registradas as perdas de valor do capital aplicado, quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades. Isso pode decorrer da Covid? Você desiste, interrompe o empreendimento? Pode. Então já tem um impairment test que pode decorrer da Covid por conta da descontinuação de determinada atividade econômica ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que não poderão produzir os resultados suficientes para a recuperação desse valor. Ou seja, você não vai sair do ramo não. Você vai continuar explorando, mas a sua lucratividade futura caiu muito, o valor de mercado do bem caiu muito, então você não tem evidência de conseguir recuperar integralmente aquele valor que está na sua contabilidade, e aí você vai ter que fazer o registro, né, da perda de valor por impairment, que a contrapartida é uma despesa. Nós vamos ver ainda nessa nossa aula aqui a contabilização do impairment e a sua reversão potencial, legal? Para você não ficar com nenhuma dúvida, mas entenda que a Lei 6.404 já se preocupou com este ponto. Legal? E aí nós temos o inciso 2, revisados, né? E ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica estimada e para o cálculo da depreciação, exaustão ou amortização, né? Mas o importante para nós aí é o impairment test do inciso 1. Bom, aí eu pus um ativo para você, ó, está registrado contabilmente por valor que excede seu valor de recuperação. Então, quanto que é cabível o impairment test? Quando o ativo está registrado contabilmente, pelo valor que excede seu valor de recuperação. Se o seu valor contábil excede o montante a ser recuperado pelo uso na vida útil do bem. Então, você calcula, né, o valor do bem em uso, que nada mais é do que os fluxos de caixa estimados desse bem no futuro, descontados a uma taxa de risco, inclusive um valor residual de revenda. Legal? Então você tem um primeiro parâmetro, que é o valor em uso, ou o valor de venda. Ambos, veja que os dois aí tem um coronavírus em cima, né? Por quê? Porque tanto o uso, os fluxos de caixa futuros pelo uso, quanto o valor de mercado foram impactados pela pandemia. Legal? Ambos foram impactados e, portanto, podem levar a empresa a ter que fazer, né, o registro de uma perda por desvalorização. Beleza? Bom, a periodicidade mínima pelo CPC é anual para a realização do impairment test. Bom, quais são os principais ativos sujeitos ao teste de impairment, né? O intangível, o imobilizado, isso está na Lei 6.404, mas vem um adicional aí pelo CPC muito importante, né? Que diz, se submete ao impairment test o ágio pago na aquisição de participação societária, ou seja, estamos falando da conta de investimento, né? Então, o investimento também se submete ao teste de impairment, notadamente o ágio, né? Aquele valor pago acima do valor patrimonial da empresa investida por conta de sua rentabilidade futura. Aí eu pus um adendo aí para você muito importante para a sua prova. Olha lá, o CPC 01, que é o que trata do teste de impairment, aponta sua aplicação como regra para todos os ativos, com apenas algumas exceções expressas, mas a Lei 6.404 trata apenas dos ativos imobilizados e intangível, né? Aquilo que eu já expliquei para você. A Lei 6.404 fala do imobilizado e do intangível. O CPC vai além, Em princípio, a tudo quanto é ativo, exceto os que ele exclui, né? Mas na realidade, de fato mesmo, o impairment test é para investimento, na questão do goodwill, imobilizado, intangível e os ativos financeiros, né? Que aí está lá naquele CPC 38 que trata dos ativos financeiros. Legal? Beleza? A gente segue aqui o nosso estudo. Olha lá. Não se aplica o teste de impairment, o teste de recuperabilidade. Primeiro, para os estoques. Estoque é avaliado, nós já vimos, pelo
valor realizável líquido, que é uma estimativa de valor da própria empresa e não um valor de mercado, ok? Então, não tem impairment, eu não vou ficar comparando com o mercado, eu vou fazer uma avaliação individual, valor residual líquido. Os ativos fiscais diferidos não tem teste de impairment. Lembra que nós vimos o que são ativos fiscais diferidos mesmo? É você registrar um ativo por conta do direito que você tem de, no futuro, não pagar um determinado tributo, porque você tem um crédito fiscal hoje, legal? Aí não tem teste de recuperabilidade. O que tem aí é você verificar se você continua tendo perspectiva de rentabilidade futura para usar aquele crédito. Se tiver a perspectiva, você mantém o ativo fiscal diferido. Se não tiver a perspectiva, você tem que dar a baixa. Legal? Bom, os ativos financeiros também não tem teste de recuperabilidade, né? É custo ou valor justo, exceto no ponto que a gente fala dos recebíveis. Os ativos biológicos, né? São avaliados por valor justo menos a despesa de venda, e os ativos não circulantes mantidos para venda são avaliados por valor justo. Esses bens que são avaliados a valor justo, né, eles já vão estar no mercado, então você não tem que fazer nada de teste de impairment. Você vai fazer teste de impairment, teste de recuperabilidade para ativos seus que você não avalia a valor justo, ok? Como por exemplo, você comprou uma máquina, você não vai avaliar a máquina a valor justo, então aí você vai fazer o teste de recuperabilidade. Você comprou um investimento, investimento não é depois valorado a mercado, então você tem que fazer o teste de recuperabilidade, compreendeu? Legal? Você comprou uma marca, né? Você comprou uma marca, você não vai avaliar essa marca a mercado depois, beleza? Então, você comprou a marca e depois você faz o teste de recuperabilidade, beleza? Bom, seguimos aqui. Olha lá, para você fazer o teste de recuperabilidade, o CPC fala que você vai trabalhar com evidências relativas ao cabimento da realização do teste. Então, são situações que, quando ocorridas, ligam um alerta aí no sentido, opa, talvez seja o caso de eu estar com meu ativo super avaliado, e aí você realiza o teste de recuperabilidade. Vejam, essas evidências, né, deixa eu chamar aqui, ó, essas evidências podem decorrer de fontes externas, de fontes internas e até de dividendos pagos pela empresa investida. Vejam, ó, de fontes externas da empresa. Indicações observáveis de que o valor do ativo diminuiu significativamente durante o período, mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo e do uso. Ou seja, você está vendo no mercado uma desvalorização daquele bem que você adquiriu antes. Isso é o indicativo que talvez esse seu bem não valha mais aquele preço pelo qual você pagou. Ok? Isso também pode decorrer até da pandemia. Mas eu pus a pandemia mais aqui, né? O Covid mais nesse segundo ponto. Olha lá, mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período ou ocorrerão em futuro próximo no mercado para o qual o ativo é utilizado. Então imagina, por exemplo, você tem aí um salão de cabeleireiro gigante, todo aquele investimento. Será que nós teremos a volta dos salões de cabeleireiro a ponto de você conseguir recuperar aquele valor, né, que você pagou naquela estrutura? Uma casa noturna de shows. Será que você vai conseguir recuperar o valor investido naquele local pelos shows futuros que serão realizados? Se você não tiver expectativa de recuperar, você tem que fazer a baixa por impairment, ok? Então a mudança no mercado impacta diretamente, né, a valoração dos seus ativos e é uma fonte externa que pode indicar a necessidade de ser realizado o teste de impairment. Que mais que nós temos de fontes externas? A taxa de juros de mercado, outras taxas de mercado, de retorno sobre investimento, aumentaram durante o período. E aí o que acontece? Se eu tenho um aumento da taxa de juros de mercado, a minha taxa de desconto pelo risco daqueles meus fluxos de caixa futuro tem que subir, ok? Porque se subiu os juros no mercado, eu poderia pegar meu dinheiro e aplicar no mercado e ganhar esses juros. Mas eu não apliquei no mercado, eu deixei no meu negócio, então eu preciso ter uma rentabilidade maior no meu negócio, beleza? Isso impacta o valor em uso, né? Que é um dos parâmetros para se calcular o valor, né, recuperável líquido aqui, beleza? E o outro valor contábil do PL da entidade
é maior do que o valor de suas ações no mercado. Ó, quando tem crises muito abruptas, né, como nós estamos vivendo agora, no caso da pandemia, o valor das ações da empresa derrete no mercado. Na crise de 2008, várias empresas brasileiras grandes, né, acabaram tendo suas ações na bolsa negociadas abaixo do valor de patrimônio. Isso, pelo CPC 01, é um indicativo de que você tem que fazer um teste de impairment, um indicativo. Aí você vai fazer as contas, compreende? Então são primeiras evidências para você verificar se é o caso de fazer o teste. Entendeu? Você não sai fazendo o teste direto. Primeiro você olha as evidências das fontes externas e também das fontes internas, ok? Olha lá, e aí nós temos fontes internas. A obsolescência ou dano físico do ativo, então você está lá com o seu ativo, mas ele está se deteriorando mais rápido do que você esperava. Então, se ele está deteriorando mais rápido, você não vai ter todo aquele fluxo de caixa futuro, então você precisa alterar o valor desse bem. Olha o segundo aí que nós temos um coronavírus aí, ó. Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período ou devem ocorrer em um futuro próximo na extensão pela qual ou na maneira na qual um ativo é ou será utilizado. Essas mudanças incluem o ativo que se torna inativo ou ocioso, planos para descontinuidade, reestruturação da operação, planos para baixa do ativo antes da data anteriormente esperada. Então veja que a pandemia pode levar a decisões internas que impactem o valor dos seus ativos por conta da descontinuidade das operações. Legal? A gente segue aqui. Que mais? Último, uma evidência disponível proveniente de relatório interno que indique que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior que o esperado. De novo, nós estamos falando aí de evidências, né, que vêm dessas fontes internas ou externas. Na falta de evidências, a regra é não faz o teste de impairment, exceto em situações pontuais, ok? Então guarda isso para a prova, né? Exceto em situações pontuais que nós vamos ver daqui a pouquinho, que o teste de impairment é obrigatório uma vez por ano, legal? Nas demais, você olha se tem evidência de desvalorização. Se não tiver evidência, você nem testa. Se tiver evidência, você tem que testar, tem que fazer toda uma metodologia e realizar o teste. Beleza? Vejam, e ainda tem uma questão dos dividendos, né? Então os dividendos podem indicar que o investimento está super avaliado. Veja quando. O valor contábil do investimento nas demonstrações contábeis separadas excede os valores contábeis dos ativos líquidos da investida, reconhecidos nas demonstrações contábeis consolidadas, inclusive eventual ágio por expectativa de rentabilidade futura, ou seja, você confronta as demonstrações consolidadas com as demonstrações individuais, para ver se existe base, existe lastro para aquele investimento que você tem na sua contabilidade separada, beleza? Segundo, dividendo excede o total do lucro abrangente da controlada. Empreendimento controlado em conjunto ou coligada no período em que o dividendo é declarado, ou seja, a empresa está pagando mais dividendo do que o resultado efetivo das suas normais operações. Isso é um indicativo de que talvez não haja capacidade de continuar pagando dividendos nesse patamar. Tranquilo? De novo, usam-se as evidências para se verificar o cabimento da realização do teste de impairment. Com evidências que indicam possível desvalorização, o teste deve ser feito, né? Deve ser feito. E aí é anualmente que se faz, beleza? Agora, há alguns casos em que o teste de impairment é obrigatório, independente de evidência. São aqueles casos em que o teste é obrigatório, em que você tem que ter uma avaliação formal. Olha lá, para que casos que é necessário ter a avaliação formal, fazer o teste de recuperabilidade formal? Para o goodwill, ou seja, o ágio pago com base em expectativa de rentabilidade futura, para os ativos intangíveis com vida indefinida e ativo intangível ainda não em uso. Nesse caso é necessária uma avaliação formal no final do período de reporte, no ano. Para os demais ativos, essa avaliação formal é apenas se houver indícios de desvalorização. Por que a norma, né, trata de forma diferente, né? O goodwill,
o ativo intangível de vida indefinida não quer dizer que ele é perpétuo, ok? Só que não tem um prazo de vida útil definida. E o ativo intangível que ainda não entrou em uso. Por que esses casos são mais importantes e tem que fazer o impairment todo ano? Porque são bens ou direitos que não serão ajustados durante o período por depreciação e nem por amortização, ok? Nesse caso seria amortização, né? Porque são direitos, beleza? Então quando vai ter amortização, o bem vai ficar lá, né? No ativo com aquele valor, tranquilo? Já você pega uma máquina, por exemplo, máquina vai ter depreciação, então na máquina, fazer ou não o teste de impairment não é tão relevante quanto no goodwill. Entende? Que a máquina, todo ano, você vai levar uma parte para o resultado como depreciação. Então ela vai perdendo valor pela depreciação, pelo menos. Já o goodwill não perde valor. Se você não fizer o impairment, ele não perde valor. Por isso que todo ano, ao menos, você tem que testar o goodwill e os ativos intangíveis que não são amortizados, seja porque tem prazo, né, de utilização indefinida, seja porque ainda não entraram em uso. Legal? Só para você entender a lógica, né? A lógica disso. Beleza? Bom, o que é valor recuperável, né? Valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa, então aí já tem um ponto importante. Eu vou fazer o teste de recuperabilidade de um ativo isolado, se esse ativo isolado é apto a gerar entradas de caixa para a minha entidade. Já se o ativo isolado não é capaz de trazer entradas de caixa para a minha entidade, eu tenho que analisar a mínima unidade geradora de caixa na qual está aquele ativo, por exemplo. Imagina uma faculdade. Essa faculdade tem 3 salas de aula. Uma cadeira numa sala de aula não é um ativo que dá para fazer o teste de recuperabilidade. Porque a cadeira sozinha não traz nada, ok? A sala de aula é a unidade geradora de caixa. Então você vai fazer o teste de impairment pela sala de aula. Compreendeu? Então o teste de impairment é para o ativo individual ou para a unidade geradora de caixa, e esse valor recuperável, né, é o maior montante entre o valor justo líquido, né, de venda, né, da despesa, de valor justo líquido deduzido da despesa de venda, ou seja, valor de mercado deduzido da despesa de venda, que você estima que vai ter, ou o valor em uso. Então, quando vai se fazer o teste de impairment, você vai calcular 2 valores para comparar com o valor contábil líquido do seu ativo. O valor em uso, que nada mais é do que os fluxos de caixa futuro esperados do uso daquele ativo reduzidos, descontados por uma taxa de risco, e mais um eventual valor líquido de revenda, então esse é o valor em uso, e você também calcula o valor de venda dele no mercado, deduzido das despesas de venda. Você obtém esses 2 valores e compara com o valor contábil líquido. Se um desses 2 valores, ou o valor em uso, ou o valor de mercado, né, deduzido das despesas de venda, o valor de venda deduzido das despesas de venda, for maior que o valor contábil, você não faz nada. Já se o valor contábil for maior, tanto que o valor em uso quanto o valor de mercado, você tem que registrar a perda, né, por desvalorização, ok? Por conta do impairment. Beleza. O que é o valor em uso? Tanto o valor de mercado quanto o valor em uso são impactados aí pela pandemia do coronavírus. O que é o valor em uso? É o valor presente de fluxos de caixa futuro esperados que devem advir de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. E inclui, como eu já falei para você, o valor residual de revenda. Bom, no caso de ativo mantido para venda, aquele ativo que você tem que já está à venda no mercado, o valor recuperável é o valor justo, né? O valor dele no mercado deduzido das despesas de venda. Bom, as entradas líquidas, quando eu estou falando de definição de valor em uso, eu tenho as entradas líquidas, ingressos menos dispêndios, futuras, de caixa projetadas, prazo máximo de 5 anos, exceto se fundamentar a adoção de prazo maior, inclusive o valor residual. Então, quando eu vou estabelecer o valor em uso, né, eu vou ter duas coisas para considerar. Os fluxos de caixa futuro estimados, ok? E aí é as entradas menos as saídas, legal, estimados. E o prazo máximo padrão é de 5 anos para você fazer
essa conta, né, do fluxo de caixa futuro e chegar no valor em uso, legal? Pega os 5 anos futuros de entradas líquidas de caixa que você projeta, desconta pela taxa de risco, chega no valor em uso. Se lá na frente o bem também tiver um valor de revenda, se ele não tiver valor zero no final, você também coloca esse valor na conta e desconta pela taxa, né? E desconto pela taxa de risco. E você também precisa, volta aqui para o nosso material, você também precisa do quê? Da taxa de desconto, que é a taxa de risco. Você precisa ter a taxa de risco desta operação para poder calcular o valor em uso. Beleza? Bom, e se for impossível definir o valor líquido de venda, né? Então, de repente, você tem um mercado que você não consegue definir o valor líquido de venda. Ou você tem um bem muito atípico, né? Ou você tem um bem até que não é tão atípico, mas o mercado não é ativo, você não consegue observar, uma observação confiável. Aí você vai fazer o que? Vai dar um chute? Não. O que diz o CPC 01? Bom, se você tiver uma impossibilidade de definir o valor líquido de venda, se contente com o valor em uso. O valor em uso substitui. Legal? Basta você ter o valor em uso que você faz o impairment. Você faz o impairment só pelo valor em uso. Você não precisa calcular o valor de mercado, já que ele se mostrou impossível na sua situação de ser calculado. Bom, como eu já expliquei para você, o teste de impairment pode ser de um ativo individual ou de uma unidade geradora de caixa. Quando falo em unidade geradora de caixa, é muito importante, está destacado aí, né? Por isso que eu cito isso para você, e é muito importante. Quando a gente fala de unidade geradora de caixa, né? São aqueles ativos que no seu conjunto são suficientes para trazer entradas líquidas de caixa para a entidade. Agora, se houver algum passivo estritamente vinculado a essa unidade geradora de caixa, se eu fosse passar essa unidade geradora de caixa para frente, esse passivo ia junto, eu tenho que colocar esse passivo dentro da unidade geradora de caixa para verificar quanto que ela traz de valor líquido mesmo. Compreende o que eu estou dizendo? Se eu tenho um financiamento diretamente vinculado a alguns ativos, e se eu fosse passar esses ativos para frente e o passivo ia junto, eu preciso colocar esse passivo dentro da unidade geradora de caixa, e aí as saídas que eu vou ter por conta do passivo vão impactar negativamente o valor em uso dessa minha unidade geradora de caixa. Compreendeu? Ok? É para eu não ter a minha unidade geradora de caixa superestimada, porque para eu ter as entradas dela eu tenho que ter as saídas por conta do passivo. Beleza? Então, na hora de estimar o valor dessa unidade geradora de caixa, eu tenho que levar em consideração também os eventuais passivos estritamente vinculados, né? Quando eu tenho um ativo individual, eu faço o teste para o ativo individual. Quando eu tenho uma unidade geradora de caixa, eu faço o teste para a unidade geradora de caixa, para o conjunto. Beleza? Bom, veja como é a contabilização da perda por desvalorização. E aí eu peço a sua máxima atenção nesse ponto. Sei que nós estamos com mais de 1 hora de evento, mas assim, a gente sempre deixa para o final, né? A parte mais importante até para você continuar assistindo. Presta muita atenção no que eu vou falar de agora até o final dessa nossa aula. Beleza? Vamos lá então. Olha lá. Se o valor contábil líquido, né, for menor que o valor recuperável e o valor recuperável é maior do que zero, veja, eu tenho um valor contábil líquido, né, que ele está maior do que o valor recuperável. Tranquilo? Aí está dizendo menor? Não. O valor contábil líquido maior que o valor recuperável. Tranquilo? Beleza. Aí, nesse caso, se o valor contábil líquido é maior que o valor recuperável, tá? Não é menor, não, é maior. Eu vou ter que registrar uma perda por desvalorização. Então, o valor recuperável é menor, tá? Você muda essa setinha, menor do que o valor contábil líquido. O que eu tenho que fazer? Registrar a perda por impairment. Qual é o valor da despesa? É o valor contábil líquido menos o valor recuperável. É a diferença. Beleza? Muda aí a setinha, tá no material, já está ajustado para você. Ok? Beleza? Né? Na hora de fazer aí, acabei colocando o sinal errado, mas é assim, ó. Você tem que fazer o registro do impairment quando o valor da contabilidade é maior do que o valor recuperável. Tranquilo? Beleza? Voltamos. Agora, e se o valor recuperável for menor do que zero? Então eu tenho o valor contábil líquido maior que o valor recuperável e o valor recuperável é menor do que zero. Bom, se o valor recuperável é menor do que zero, em princípio,
Eu faço o registro da perda por impairment, deixando o ativo com valor zero. Eu não registro menos alguma coisa. Compreende? Legal? Então, quando o valor recuperável dá negativo, então, por exemplo, tem uma mina, né, de ferro. Aí cai tanto o preço do minério de ferro que naquela mina eu não tenho mais chance de recuperar nada. Mas, além de tudo, eu tenho que fazer uma reparação ambiental. Então, pode ser que o valor recuperável da mina seja negativo, porque vem um passivo junto com ela, ok? Aí, o que diz o CPC 01? Que, em princípio, quando o valor recuperável é menor do que zero, você apenas registra a perda por desvalorização do ativo, deixando o ativo com valor líquido de zero e para por aí. Mas pode ser o caso de você ter que registrar o passivo relativo à obrigação, relativo a esse menos alguma coisa que vale o seu bem que passou pelo teste de impairment, como essa mina aí, né, que eu falei para você, né? Eu tô lá com uma jazida de minério de ferro, ok? E aí eu tenho que fazer a recuperação ambiental daquilo. Tranquilo? Legal? Tá? Vamos ver aqui, ó. Ó lá, né? Então aí, ó, a regra, ó, quando o valor contábil líquido for maior que o recuperável, tá? A setinha tá errada. Valor contábil líquido maior que o recuperável. E o recuperável é menor do que zero, em regra, eu lanço uma despesa do tamanho do valor contábil líquido para ficar zero no valor do ativo. Agora, pode ser o caso de eu ainda ter que registrar uma obrigação, que é a partezinha aí de baixo. E aí, no caso, essa despesa, né, do teste de recuperabilidade será o valor contábil líquido e menos o valor recuperável, que na realidade vai dar mais alguma coisa, porque o valor recuperável é negativo. Tranquilo? Você só muda aí, ó, o valor contábil líquido maior que o valor recuperável nas duas colunas, mas no material aí já está tudo certo para você. Beleza. Seguimos aqui. E a reversão da perda por desvalorização? É possível ter isso? Veja. Você, na sua contabilidade, tem lá registrado aquele bem que você comprou, ou aquele direito que você adquiriu, e você vai fazendo o teste de recuperabilidade sobre ele, né? O teste de recuperabilidade tem muito a ver com o mercado. Um dos fatores é o valor líquido de venda, certo? O outro é o valor em uso, que é o fluxo de caixa futuro descontado por uma taxa de risco, beleza? Então isso muda ao longo do tempo. O que diz o CPC 01? Que é possível reverter as perdas registradas a título de impairment. É possível fazer essa reversão, exceto do goodwill. Tranquilo? Aquele goodwill, o ágio pago na aquisição de investimento, por conta da perspectiva de rentabilidade futura, esse ágio, se você fez o impairment dele, não recupera nunca mais. Mas tirando esse caso pontual, para todos os demais, é possível a reversão do impairment. A reversão do impairment. Beleza? Vamos ver aqui, ó, no nosso material para você ver um pouquinho maior. Ó lá. Se eu tiver, então reversão total ou parcial, se eu tiver um valor do bem sem o impairment, ou seja, aquele valor original do bem com depreciação ou com amortização, maior ou igual ao valor recuperável de mercado, e esse valor for maior que o valor contábil líquido, então peraí. Então eu tenho um valor recuperável hoje, que leva o meu bem até um valor maior do que está na contabilidade, porque na contabilidade eu tenho um valor contábil líquido 2, beleza? Então eu fiz o impairment. Hoje, olhando o valor recuperável é maior do que o da contabilidade, e esse valor é menor do que o custo da aquisição do bem, menos depreciações e amortizações, seria o valor do bem sem impairment. O que eu faço? Eu debito o ajuste por impairment, ou seja, eu reverto o impairment no ativo, beleza? E jogo um efeito positivo lá no resultado, já que quando eu constituí o impairment foi uma perda, tranquilo? Então debito ajuste por impairment, uma conta do ativo, e credito uma conta de receita, reversão da perda por desvalorização. Qual que é o valor da receita? É o valor recuperável, o valor de mercado, menos o valor contábil líquido, ok? É o excesso, entre aspas, do impairment, beleza? Agora, se o valor recuperável no segundo ano for maior que o valor contábil líquido, mas também maior que o valor do bem sem o impairment, veja, eu nunca posso
ter na minha contabilidade um bem que é sujeito ao teste de impairment por um valor maior do que o valor de compra menos depreciação e amortização. Eu não posso fazer isso. Então o teste de impairment é apenas para reduzir o valor, nunca para aumentá-lo. Tranquilo? Então se por acaso o valor de mercado supera o valor da contabilidade e também supera o valor da aquisição do bem deduzido de amortização e exaustão, eu só posso levar o valor do bem para no máximo o valor original, o valor do bem menos amortização e exaustão. Ok? Veja aqui comigo. Olha lá. Se o valor do bem, então, sem o impairment, né, for menor que o valor recuperado, então o valor recuperável é o maior de todos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo o mesmo lançamento, debitar ajuste por impairment e creditar a reversão da perda. Só que qual é o valor da receita? É o saldo da conta do ajuste por impairment, apenas. Eu vou apenas zerar o impairment, eu não posso ter ganho com isso. Beleza? Reversão de impairment, pelo próprio nome, não pode ser maior que o próprio teste de impairment, que o ajuste que foi feito originalmente quando eu tive a despesa. Beleza? Legal? Agora nós vamos ver a contabilização das reversões, dessas reversões, nas duas situações, para ficar bem claro para você como fica tanto a constituição, né, do impairment, quanto a sua reversão. Tá? E nós vamos ver nos dois casos. Vem aqui comigo. Ó, nos dois casos. Vamos lá. O primeiro, então, eu tenho aqui o valor do bem sem impairment vai ser maior ou igual ao valor recuperável, que vai ser maior que o valor contábil líquido do ano 2. Então nós temos lá, ó, no ano 1, agora com números. Aquisição de uma máquina por 1 milhão, depreciação em 10 anos, então depreciação de 100 mil, um valor recuperável de 810. Então na contabilidade, o bem estava com 900 mil. Mas se chegou à conclusão que o valor recuperável era só 810. Portanto, tem 90 mil a mais de valor na contabilidade. O que eu faço? Tem que dar baixa nesse valor por impairment. Então, debito perda por desvalorização, conta de resultado, e credito ajuste por impairment, uma conta redutora lá do ativo no valor de 90 mil. Né? Então, esse bem contabilmente vai ficar avaliado por 810. Na conta do bem vai ter 1 milhão, uma depreciação de 100 mil, que leva ele para 900, e um ajuste por impairment, que leva ele para 810. O que aconteceu no ano seguinte? Eu tenho mais uma depreciação de 100 mil, aí eu tenho que baixar o impairment, beleza? Faço a baixa do impairment, 10%, já que a depreciação é de 10%, 10 mil, e chego no valor recuperável de 730 mil. Veja, qual o valor no ano 3 que está esse meu ativo? Ele está por 1 milhão, menos duas depreciações de 100 mil. Então, 1 milhão menos duas de 100 mil, ele está com 800 mil. Menos 90 do impairment. Então, ele está com 710. E 10 do impairment foi revertido. Beleza? Né? É 750 aqui, né, o valor. Bom, o que aconteceu? Veja, vamos aqui para os razonetes que vai ficar bem claro para você. Veja, ó. Primeiro eu comprei a máquina. 1 milhão sai do caixa, 1 milhão vai para o meu ativo máquina. No fim do primeiro ano, eu registro a despesa de depreciação de 100 mil. Beleza? No primeiro ano, eu verifico que esse bem não vale 900 mil, sim vale 810 mil. Então, eu tenho que tirar mais 90 mil desse bem. Então, eu tenho uma conta ajuste por impairment, 90 mil. Vou lá e lanço perda por desvalorização, 90 mil, impactando o resultado do primeiro ano. No segundo ano, o que eu faço? Registro a depreciação do bem normal, veja que o impairment não afeta a depreciação, é o lançamento 4, beleza? Eu lanço a despesa de depreciação normal, de 100 mil, dou a baixa no ajuste por impairment, porque falta mais 9 anos de depreciação, então eu pego, né, vou pegar aí 11,11%, no caso aqui 10 mil, desse ajuste por impairment, vou reverter lá no resultado, é uma depreciação do impairment, entre aspas. Então no segundo ano a depreciação ficou de 100 mil, mais tem 10 mil credor, beleza? Por conta do impairment, então o impairment vai periodicamente ao resultado. E aí eu vejo que esse meu bem ficou avaliado por quanto? 1 milhão
menos 200 mil de depreciação, 800, menos 90 do impairment, 710, mais o ajuste de impairment, 720. Então esse meu bem está por 720. 1 milhão de máquina, menos 200 de depreciação, menos 80 de impairment. Mas no mercado ele vale 750. Então o que eu vou fazer? Eu vou reverter o impairment nessa dimensão. Eu vou reverter o impairment aí em 30 mil, legal? Então eu não estava vendo direito aqui, mas é 750 mil, né? Beleza? Então eu vou reverter parcialmente o impairment. Perceba que o limite da reversão do impairment é o saldo da conta. Qual era o saldo da conta? 80 mil. O máximo que eu podia reverter era 80 mil. Beleza? Mas o bem não está no mercado comportando que eu reverto 80 mil, não. Ele está por 750 e na contabilidade está por 720. Portanto, 30 mil. Eu reverto esses 30 mil. Beleza? Legal? Volta aqui, ó. Então eu tenho o valor do bem sem impairment. Qual era o valor do bem sem impairment? 800 mil. Beleza? É maior ou igual ao valor recuperável? Sim, o valor recuperável é 750. Maior que o valor contábil líquido? Sim, porque o valor contábil líquido era 720 no ano 2. Então eu faço o registro da diferença como uma reversão do impairment. Agora, se por acaso o valor recuperável for superior ao valor do bem sem impairment, no máximo eu posso deixar o impairment zerado, não tenho o que fazer. Então é o mesmo exemplo no ano 1, mesma coisa no ano 3, só que o bem vai para 810 mil, né? Acho que é isso, aqui tá bem pequenininho para mim. 850 mil, né? 850 mil está o valor de mercado. Bom, veja, qual é o valor do bem sem impairment? 800, né? 1 milhão com 2 depreciações de 100. Esse é o valor do bem se não tivesse impairment nenhum. 800. Qual que é o valor recuperável? 850. Qual é o valor contábil líquido? 720. Legal? Aí o que nós vamos fazer na nossa contabilidade? Olha lá, os lançamentos são todos iguais e eu verifico que não tem sentido mais ter impairment, porque no mercado aquele bem vale 850. Na minha contabilidade, ele valeria 800 se não tivesse impairment. 1 milhão de máquina, menos 200 de depreciação. Então, eu acabo com o impairment. O impairment aqui tem um saldo de 80 mil. Depois de eu levar os 10 lá para o resultado, como essa depreciação, entre aspas, do impairment. O que eu faço? Reverto o ajuste por impairment, zero o impairment no ativo e lanço uma reversão da perda por desvalorização de 80 mil lá no resultado. Veja que a máxima reversão do impairment é de 80 mil. A máxima reversão do impairment é o valor do saldo dessa conta. Impairment não serve nunca para aumentar o valor do bem. Beleza? Legal? Bom, pessoal, com isso, né, a gente termina essa nossa aula aqui. Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito, né? Quem está acompanhando aí ao vivo, né? Se quiser, assiste de novo, né? Nós tratamos de vários conceitos, esses assuntos, né, atuais, sempre caem em prova de concurso. Legal? Se você não entender alguma coisa, vai lá no nosso site, manda pergunta, pega o material no site da Qualis Concursos e continua atento aí, que essa semana nós teremos eventos todos focados nos impactos da pandemia da Covid-19 nas matérias que caem aí na sua prova. Legal? Um abraço para você, acompanha a gente essa semana e até a próxima.